na sua opinião, Guilherme, qual que é o principal problema relacionado a esses motores, né? Que essa correia dentada banhada a óleo, ela vem ganhando uma fama cada vez mais embaçada ali, dividindo opiniões. Eu sei que isso é uma coisa difícil, né, do pessoal entender, de que cada vez mais o carro aprende a falar a negligência que sofre, né? Então, quando você deixa de utilizar o óleo lubrificante correto, o recomendado, tô falando sobre não viscosidade, eu tô falando sobre as especificações técnicas do óleo, né? Aquelas letrinhas que vão atrás, depois da viscosidade. 5W30, até hoje, todo mundo acha que é tudo igual, mas na verdade não é. Tem muita diferença nas composições, na química dele interna, na quantidade de aditivos, né? Então isso que é importante. Escolhe um carro aí, vai lá, Guilherme. Escolhe um aí, ano, montadora. Vamos lá. Vamos pro veículo Tracker. Pode ser um Chevrolet? Claro. Pode, então, vamos lá. Tem que ser, né? Tem que ser. O veículo Tracker ano 2022. Motor 1.0 ou 1.2? Pode ser 1.2. Então vou entrar aqui na parte de mecânica, né, do Tracker, fluidos, aditivos e filtros. Vou escolher aqui motor e fluidos. E, né, perceber que a especificação é GM Dexus 1, geração 3, API SP ou superior. E Quer 5W30, né? Não é só 5W30. Não. O erro começa aí, Guilherme? O erro começa aí, né? Então, o que acontece? Muitas das vezes procura aquela facilidade da troca de óleo rápida, né? Da troca de óleo feita ali naquele instante, o cliente não pode ficar sem carro. Então, muitas das vezes, acaba tendo acesso a esse tipo de troca de óleo alguém que não recebeu o devido treinamento sobre isso. E não desclassificando ninguém, né? Mas como muitas vezes... aquela do posto, né? Quer que completa o óleo? Posso botar óleo de 5.000? Pô, essa pergunta é complicada, hein? Óleo de 5.000? Pera aí, meu amigo. Então isso mostra cada vez mais que é importante você ter informação técnica e aplicar a informação, né? Exatamente. Porque hoje em dia o produto é muito técnico. Exatamente. E também tem o outro lado, né? Que é a orientação do cliente, né? Para ele entender, ainda se tem muita dúvida sobre o que é uso severo e o que não é uso severo. O brasileiro, ele entende uso severo, aquele uso extremamente agressivo, que o cara acelera, anda, faz cavalinho de pau. Uso severo, que eu vou falar como é que eu uso o meu carro. E eu moro o Henrique falou ali 700 metros. Eu moro a 700 metros. E eu venho de carro. Esse é um uso tranquilo, né? Que eu dou partida lá em casa e venho aqui 700 metros. É porque às vezes chove. Aqui em Floripa chove muito, gente. Metade do dia chovendo. Chove pra caramba. Então, como chove, vem de carro 700 metros. Esse uso do Walter é severo? Ele é considerado severo. Então, assim, a correia banhada a óleo é aquela tecnologia que quanto mais tu usa, menos problema ela dá. Pera lá, vamos botar os pingos no i, né? Ele é considerado severo por quê? O que acontece com o carro nesse momento de partida frio? Como é que tá o tempo de injeção de um carro desse? Tá lá em cima. Tá lá em cima. O que acontece com a sobra de combustível que não é queimada dentro do motor? Vai pro cárter. Vai passar pelos anéis e vai pro cárter. Ou seja, ele vai contaminando o óleo lubrificante e ele vai diluindo o óleo lubrificante com o passar do tempo. Se tu faz isso todos os dias, 5 dias por semana, durante 6 meses, o quanto de combustível acumulado e de produtos da queima do combustível está depositado dentro desse óleo? Então, muitos, né? Então, o meu óleo está sofrendo uma condição severa de uso e ele vai degradar muito mais. Exatamente, ele vai degradar. Muito mais rápido. Muito mais rápido. Perder a eficiência. E dentro do cárter vão acontecer algumas reações químicas que vão fazer com que o óleo fique com uma acidez. Ele vai realmente perder as propriedades e ele vai parar de proteger a correia com o passar dos tempos. A gente tem uma pergunta meio nessa linha aí, Gui. Combustível ruim afeta as características do óleo? Afeta, né? Por exemplo, uma das coisas que o óleo lubrificante não pode ter é a composição de água, né? Então pensa, se o combustível estiver contaminado com água, onde é que vai parar muitos desses resíduos? No cárter. O solvente, no cárter. Então, tudo que não queimar dentro da câmara de combustão e que for residual, vai parar em suspensão no óleo. Então, por isso que o segredo para proteger bem a correia é você trocar o óleo do uso severo a cada 5.000 quilômetros ou 6 meses. Ah, mas o cara falou para mim que o óleo é para 10.000 quilômetros. Tudo bem, ele aguenta até 10.000 quilômetros se o teu uso não for severo. Que for um uso onde o motor esquenta e passa o dia inteiro quente, passa o dia inteiro trabalhando, tá? E não confundam o dia inteiro quente com aquele cliente que é Uber, por exemplo. Porque se tu for parar para pensar, o Uber ele tá ali no trânsito diário, dia a dia. Anda, para. Então, muitas das vezes ele vai trocar o óleo com 10.000 quilômetros, mas o óleo que está trabalhando lá no motor, enquanto o veículo estava estático, não contabilizou em quilometragem. Essa pergunta do óleo de 5.000 e 10.000 é muito interessante, né? Porque todo óleo pode ser para 5.000 ou até menos, né? Depende do jeito que tu usar o carro. Eu prefiro pecar pelo zelo do que esperar o problema acontecer. Então, assim, hoje, se tu for parar para pensar, né?
Se tu és um usuário comum que tu faz a cada 6 meses 5.000 quilômetros, são 2 trocas de óleo por ano para proteger um motor que o prejuízo pode chegar, né, bem mais alto. Então, meu uso, acorda de manhã, anda 700 metros, deixa o dia inteiro parado, depois anda mais 700 metros. Ele é É considerado severo pra caramba. Pra caramba. Segundo o Claudinei mais Marinho aqui nos comentários do chat, ele falou, não, isso não é uso severo, é preguiça. É a preguiça severa, né, Marinho? É isso aí. Tem uma coisa legal também de comentar, né? Que o Guilherme falou ali, todo o combustível não queimado, solvente, qualquer coisa que tiver no combustível vai parar no cárter. Né? Por que para no cárter, né? Porque a câmara de combustão ela não é 100% vedada, né? A gente tem ali a folga de pistão, tem a folga do anel. Então, um pouco da combustão, um pouco do produto da combustão acaba passando para o cárter. Chegando no cárter, ele vai encontrar o óleo, acaba se condensando, né? E se misturando com óleo e dali para frente é só para trás, né? E se essa condição não existisse, o carro não teria sistema de ventilação de cárter e Sim. PCV e todo esse sistema de emissão de poluentes também, que já é também sobre emissão, né? Então, isso é uma realidade e é uma das coisas que também prejudica a tecnologia para que ela funcione bem. Então, você como técnico tem que orientar o teu cliente. Por exemplo, hoje se fala muito em fidelizar o cliente dentro da oficina. Quando você traz informações para o cliente que você demonstra na prática o que acontece e por que acontece, você fideliza. Então pensa, você fidelizou o cliente com você, só você vai fazer a troca de óleo do motor. Esse é o medo de todo mundo. Pô, eu fiz todas as trocas de óleo em dia, o cliente é fiel, só faz a troca de óleo comigo. Eu vou ter problema na correia? Se você não explicar para ele o que é o severo, você pode sim ter problema na correia. E esse é o maior medo do reparador hoje. E também tem um detalhe, né? Por exemplo, uma ferramenta como a plataforma Doutor E, ela dá essa credibilidade para o reparador. Porque se você entrar aqui no nosso material, na nossa funcionalidade de revisões, mostra aí o que é uso severo e o que não é, Dan. Vamos lá. Vamos lá. Então, essa é a primeira coisa, né? É severo, não é? Qual é o lubrificante que usa? Quais são as especificações? Porque o problema começa aí no negócio da correia. Vamos dar um exemplo aí. Então eu vou utilizar aqui, eu já estou com o manual da Tracker, né, aberto de fluidos. Inclusive eu quero só chamar a atenção aqui que a gente tem uma atenção falando que a norma Dexus 1 geração 2 foi atualizada para Dexus 1 geração 3, né? Então a gente coloca também atualizações aqui nos nossos manuais. Se eu quiser fazer uma revisão desse Tracker... É que às vezes o manual do proprietário está errado, tá errado, né? tá Porque diferente. O manual do proprietário não atualiza. Não atualiza. É que, na tá verdade, escrito, o óleo de geração 2 ele foi descontinuado porque existiu Uma um atualização, óleo né? melhor. Então, você sempre vai utilizar o melhor para o motor. Uhum. Então, se ele passou de uma geração para outra, a ideia é você começar a aplicar a melhor. Exatamente. E, inclusive, é uma atenção aqui, né, que é o Dexus 1 geração 3. E não quer dizer que o Dexus 2 ele é melhor que o Dexus 1, né? Essa é outra coisa. Esse é um óleo para motor a diesel, não tem nada a ver com óleo. É que daí tem o Dexus 1, né? o O Dexus 2, né? É outra Porque coisa. o Dexus 1 para motores a gasolina e o Dexus 2, daí ele também pra tem diesel. gerações. Sim. Geração 1, geração 2, geração 3. E outra coisa, né, Dani, é bom lembrar que o óleo aí, o que ele é? Ele é 5W30? 5W30, sim. Então, Quando assim, ele ó, é no turbo é 530, 530. quando ele é no aspirado ele é 0W20. mas assim, por exemplo, né, para botar no carro que tem a correia banhada a óleo, aí, pô, não é qualquer 5W30. Exatamente. Tem que ser esse ali, né? Exatamente. Tem que ser aquilo ali. tem que ser o 5W30 Dexus 1 geração 3. Isso, Esse é o ideal para correr. Botar um outro, pegar um... Vai no posto, o cara, não, então vamos botar um 5 mil? É para 5 mil? Bota um 5. Tá bom. É 5W30, bota qualquer um ali. Por Aí exemplo, vai acabar com a correia. Aí acaba mesmo com a correia. exatamente. Por exemplo, carros de frota, né? Por exemplo, tu tens uma frota de 100 veículos, né? Vamos falar uma locadora de veículos aí que tem 100 carros desse. Quando ela vai fazer a compra do óleo, ela vai se atentar no quê? Ela tem lá a pessoa que faz a manutenção específica, né? Já é contratado pela empresa de locadora para facilitar, porque é uma manutenção que não é difícil de E quando fazer. ele tem carros variados, hein? Putz. Então, aí vai comprar tudo quanto é tipo de óleo de 5W30? Não. Muitas vezes essa falta de informação, a locadora foi lá e fez as trocas. Só, né? Fez uma, fez duas, fez três. Quando o carro estava com 50, 60 mil quilômetros, para renovar a frota, o que a locadora faz? Vende um lote de 10 carros, 20 carros. Esses carros vão parar de segunda mão. Então, esse é um dos cuidados que o pessoal também tem que ter. Quando o cliente é segundo dono, sempre orientar o cliente a fazer uma inspeção preventiva. O cliente comprou o carro agora, avisa ele que esse veículo tem essa característica e que ele não sabe do passado do carro, como é que ele vem sido tratado com o óleo lubrificante. Abra a tampa de válvulas e verifica a correia Sim. em foco. Não é trabalhoso,
acho que não leva 40 minutos para abrir e fechar uma tampa de válvulas dessa quando ele é no turbo. O aspirado já é um pouquinho pior tirar a tampa de válvulas, mas tem uma vantagem. A tampa do óleo no aspirado fica sobre a correia, então você consegue ver a correia no aspirado. Sim. No turbo fica no meio da tampa de válvula, no aspirado fica na lateral. Quase como os Peugeot Puritec. Vamos ver como que então a gente pode fazer a revisão de um carro desse e considerar ali os itens de condição severa para tentar dimensionar ali quanto que seria a troca de óleo correta, né? Ideal ou indicada pelo fabricante para cada Coloca motor na desse aí. tela ali o doutor e o Anjo, vai lá. Então, eu vou aproveitar aqui o tracker, né? Eu tô com ele aberto. Vou abrir um novo conteúdo. Vou na parte de revisões e advertências. Lembrando que no doutoria dá para abrir diversos conteúdos ao mesmo Exatamente. tempo, né? E eu vou selecionar aqui revisões. Dá para abrir diversas funções ao mesmo tempo. Mas é isso, então ele tava ali com o manual, livro, de óleo aberto, agora ele abriu a funcionalidade de revisão. revisões. Só deixa eu dar um recado, Marinho. Eu zerei o game, tá? Eu vi primeiro, viu? Ah, é, Marinho, pô, ele viu primeiro, velho, desculpa. Já usou aqui e tudo. É isso aí. Revisões e advertências, eu vou entrar na funcionalidade de revisões. E aqui a gente já tem, né, indicando para o reparador qual condição que esse veículo é utilizado. Então, condições normais de uso, que é a condição que o cara pega o carro e anda na estrada. Na verdade, seriam condições ideais de uso, quase. Aquele representante que o trafega cara- longos períodos, 2, 3, 4, 5 horas sem parar, né? Ou condições severas, que deve ser o motor pouco aquecido, constante marcha lenta, baixas rotações do trânsito intenso, poeira, lama, alta salinidade, puxando o trailer, veículo policial, táxi ou similares, ou após longo período de inatividade. Ou São seja, todas a condições severas. condição normal para o veículo que roda na cidade existe, Guilherme. Não existe, né? Hoje Não nós existe. não temos mais uma cidade, né? Grandes centros onde a população já é maior, acima de 100 mil habitantes, o centro da cidade já não tem mais, né? Condição normal. Exatamente. Eu acho que eu nunca andei em condição normal. É, Só quando eu vou na casa da minha sogra, Sim. né? A sogra, gente boa. a troca de óleo, por exemplo, para 10 mil quilômetros para um carro de pequena cidade, né? Se o cara for parar para pensar uma cidade, né, pequena, ela até pode ser possível, né? Possível, mas É há verdade. controvérsias. Então a condição normal de uso é quase uma condição teórica, né? Porque Nos dias atuais, sim. Então, se a gente selecionar aqui, por exemplo, né, motor... Mas isso é um detalhe, né, Daniel? Desculpa Claro. te cortar. Que a gente tem que ter a ferramenta para mostrar para o cliente. Porque Exato. ele vai, não, tá querendo me enrolar, né? eu só uso meu carro para ir ali no mercado comprar batatinha. Vamos e falar, eu tá sou dizendo preguiçoso, eu só ando 700 que é condição quilômetros. 700 severa. metros. É que é agradável, né? Por exemplo, Meu na carro hora- nem roda o ano, né? 300 km por ano. É agradável, né? Se eu te der duas opções, você quer botar um óleo para 10 mil quilômetros ou para 5 mil quilômetros? Se eu te der duas opções, qual que você vai escolher? A Eu quero lógica- para 10 mil porque eu ando um pouquinho todo dia. Exatamente, a lógica seria essa. Então, no passado, se vendeu essa ideia, né? Isso era um argumento de venda. Ó, o fulano lá só bota óleo para 5 mil. Não, mas lá no posto eles só botam óleo para 10. Ou lá no Beltrano só óleo para 10. Então, isso gerou toda essa polêmica, né? Tu podes pegar um veículo que tem corrente, né? De distribuição. Pegar um carro aí que tem 100 mil quilômetros, que foi feito troca de óleo de 10 em 10 mil, ele vai estar carbonizado por dentro. Pode ter certeza disso. Porque os 10 mil muitas vezes sempre passa um pouquinho, passa 1.000, passa 2.000, tempo estático. Muitos usam de escritório o carro, fica lá no ar-condicionado, parado. Então, se abrir um motor de 100 mil quilômetros com a troca de 10 em 10, ele vai ter residual dentro do motor. Então, se a gente selecionar aqui uma condição severa de uso, né? Botei, por exemplo, um motor pouco aquecido, né? E eu vier aqui na consulta rápida e substituições por quilômetro, já vai aparecer que a troca do óleo e do filtro de óleo foi afetada, né, pela condição de uso selecionada. E essa troca deve ser feita, por exemplo, a cada 5 mil km, sendo que ela é a cada 10 mil km em condições normais ou ideais de uso, digamos assim. Né? E se tu for olhar os veículos Volkswagen Audi, muitos deles lá no computador de bordo tem um controle de quilometragem para Sim. troca de óleo, que é de 7.500 quilômetros, né? Acho que muita gente que trabalha com Audi ou grupo VAG sabe disso, né? Então pensa, até a própria Volkswagen tem uma coisa meio intermediária, que não é nem 10 e nem 5. E são veículos que têm corrente de comando e tem vários sistemas, né? A própria
turbina também é afetada por essa degradação do óleo. Sim. Inclusive, nesse carro aqui, a gente também tem a substituição da correia auxiliar, da correia dentada e tensionador a cada 100 mil km, né? Então, se você procurar lá no manual do proprietário, não é isso que está indicando lá, né? Aqui na auditoria, essa é uma recomendação feita por nós, justamente para evitar o problema, né? Então, a gente recomenda a troca a cada 100 mil km. Se você acessar, por exemplo, aqui no revisão periódica, a gente selecionar a quilometragem de 100 mil km, vamos só iniciar a revisão, e a gente vir aqui no motor de transmissão, vai estar explicando, né, que o óleo do motor foi afetado, tudo bem, correia dentada e tensionador. A montadora recomenda a substituição da correia dentada a cada 240 mil km ou 15 anos. Acho que a transmissão ali do... Opa! agora atualizou. Tinha dado um delayzinho. 240 mil km ou 15 anos. No entanto, devido a problemas recorrentes com a correia dentada banhada a óleo, recomendamos a substituição preventiva a cada 100 mil km ou 7 anos.